Bom dia, pessoal. Hoje eu não vou conseguir fazer o café com gramática ao vivo. Tô passando aqui só para avisar que nós escolhemos uma aula muito bacana para que você possa assistir. Nós estamos aqui em Brasília com o concurso da Câmara dos Deputados, um concurso muito grande e está sendo pouca Aline para tanta aula. Então passei para dar bom dia, falar para que vocês sejam muito bem-vindos e acompanhem a nossa aula. Na próxima semana estarei aqui com vocês. Um beijo e até terça. Então vamos lá, pessoal, começar aí a conversar, bater um papo com relação ao papel da literatura na nossa vida. Antes de começar necessariamente a revisar a linha do tempo, revisar contexto histórico, períodos literários, vamos só parar um pouquinho e fazer uma reflexão com relação ao papel da literatura em nossas vidas. Por que hoje, em pleno século XXI, nós estamos parando, você precisa fazer uma prova de vestibular, você precisa fazer uma prova de concurso público, sei lá, você precisa fazer o Enem. Por que nesse momento da vida você ainda precisa parar e analisar qual foi o pensamento de Augusto dos Anjos? O que fez com que Augusto dos Anjos refletisse daquela forma, se posicionasse daquele jeito com relação à vida, com relação às dores, às ansiedades que ele tinha? Por que nesse momento da vida a gente precisa parar, entender o pensamento de Machado de Assis? Por que até hoje a gente lê Sócrates, a gente lê Aristóteles e é tudo tão real, é tudo tão atual? E eu acho que é porque o ser humano tem uma necessidade que é uma necessidade universal. A ansiedade de vida que eu tenho é a mesma ansiedade de vida que você tem, que é a mesma ansiedade que nos move desde sempre. E aí, até fazendo algumas analogias, claro que aqui, quando eu falei de Sócrates, quando eu falei de Platão, claro que eu estou falando de filosofia, só que nós sabemos que quando a gente para pensar na literatura, a literatura é totalmente conectada com a filosofia, com a história, com a produção de obra de arte, como, por exemplo, pintura, como escultura, porque a gente está falando exatamente dessa produção artística e intelectual como um todo. Então vamos parar para pensar por que hoje, em pleno século XXI, a gente precisa parar e analisar todo esse cenário filosófico, histórico, político, econômico, social, para poder analisar uma obra literária. É exatamente porque, por meio da palavra, vamos agora voltar de maneira mais direta para a literatura, por meio da palavra, a gente consegue representar de maneira tão ampla, e eu acho que uma palavra que é muito importante aqui para o nosso estudo, de maneira tão universal, exatamente toda a necessidade, todo o desejo, toda a efemeridade que existe no ser humano. Quando eu falo ser humano, eu não estou falando do coraçãozinho da Aline de maneira específica, não é do seu coraçãozinho de maneira específica. Eu estou falando exatamente sobre essa essência do ser humano. Por que Machado de Assis sempre vai ser atual? Porque ele fala da essência do ser humano de maneira universal. Quando você lê Augusto dos Anjos, eu não sei se tem algum tempo que você leu Augusto dos Anjos. Observa que, apesar de ser pesado, de ser duro, às vezes a gente até se assusta com a linguagem dele, mas você fala, ele tem razão. Em vários pontos ele tem razão, e isso é o que a gente sente, isso é o que nos move. Em vários momentos da nossa vida, observa que você está com aquele pensamento feliz, com aquele estímulo. No outro dia você já pode estar triste. Então você pega autores da literatura e aí a gente consegue, por exemplo, determinados autores em determinado dia representa esse meu estado de alma, representa esse meu espírito. Você pega Fernando Pessoa, gente, Fernando Pessoa é genial. Como é que um único poeta conseguiu representar de maneira tão grandiosa a essência de outras pessoas, que ali a gente tem a questão dos heterônimos? Então, a pergunta que surge aqui, antes de realmente pegarmos aí os movimentos literários, é: por que hoje a gente estuda literatura? Qual é a função da literatura na nossa vida? Por que em determinado momento eu vou perguntar de novo? Eu preciso falar, peraí, por que Machado de Assis faz parte da minha vida? Por que Clarice Lispector faz parte da minha vida? É exatamente porque, por meio da palavra, eles conseguiram representar essa necessidade do ser humano. E aí nós temos vários teóricos da literatura que tentaram definir o conceito de literatura. O que é literatura? Por que eu leio e falo, opa, esse texto é literário e esse texto não é literário?
E aí nós tivemos diversas análises, incluindo Aristóteles em A Poética de Aristóteles, que foi, na verdade, assim, na verdade, uma obra clássica com relação aos estudos da literatura, porque ele vem exatamente tentando definir por que, que esse texto é literário e esse texto não é literário. O que, que existe nesse texto aqui que eu falo, olha só, isso tem uma literariedade. Tem algo diferente aqui, que é diferente, por exemplo, daquele texto que simplesmente conta um feito histórico. E é exatamente esse questionamento inicial que nós vamos fazer, porque ter essa consciência do papel da literatura, por que, que esse texto é literário, por que, que ele não é literário, e é claro que aqui a gente não vai bater martelo, porque é um pensamento que vem, é um questionamento que vem permeando pesquisadores da literatura há anos, e não tem como haver um conceito único, uma ideia única, pré-determinada, pré-concebida, porque na verdade são olhares. Gente, a literatura é exatamente essa tentativa de demonstrar olhares com relação à sociedade, com relação ao contexto histórico, com relação ao contexto filosófico, com relação ao contexto humano. Por que que, por exemplo, eu continuo fazendo perguntas, daqui a pouco eu vou pegar alguns textos para a gente ir fechando essas lacunas. Por que que, por exemplo, a gente vai ter de estudar, revisar aqui ideias do iluminismo? Por que que a gente vai ter de parar aqui e revisar ideias de Augusto Comte? O que tem a ver, professora? Por que eu vou ter de falar de Darwin? Ué, porque todo esse pensamento é exatamente o que vai motivar o pensamento do homem de determinada época. Então, o que estava acontecendo naquele momento da história que motivou essa interpretação de mundo para que eu produzisse uma obra literária com uma ou com outra característica? Então, vou falar de novo. Primeiro momento, essa reflexão com relação à ideia da literatura. Existe um conceito definido do que é literatura? Não. Nós temos vários autores, vários teóricos da literatura que deram definições, que fizeram análises, que ficaram páginas e páginas, dedicaram a vida toda para tentar chegar a esse conceito. E nós temos umas linhas de pensamento, mas não tem nenhum conceito absoluto. Aí eu até deixei aqui separadinho. A gente tem, de maneira genial, grandiosa, os passarinhos aqui estão até... Vocês estão ouvindo, né? Os passarinhos felizes aqui, eu acho que é porque a gente está vendo literatura. Um autor chamado Antônio Cândido, que é um teórico da literatura brasileira, genial, já fica como indicação. A gente tem também o outro, meu livro está até derretido, tá vendo só o jeito que tá? Mas está aqui o nomezinho, Alfredo Bossi. Então, nós temos grandes gênios da teoria da literatura. E aí eu vou só compartilhar com vocês um pensamento de Antônio Cândido, que inclusive foi objeto de uma prova para concurso público, tá? Para professor. Aí, olha só, Antônio Cândido diz o seguinte, deixa eu colocar até um pouquinho maior, acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes. Olha só o que o Antônio Cândido está colocando aqui. Isso aqui foi concurso para professor de português, Banca Quadrix. Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes. Primeiramente, a literatura corresponde à necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar, olha só, sob pena de mutilar a personalidade. Gente, Antônio Cândido nos diz que a literatura... Cadê nosso trem, gente? Peraí, que daqui para amanhã eu acho a nossa apresentação aqui. Então, peraí. Antônio Cândido nos diz que a literatura... Pronto, tá bem aqui. Que a literatura é essa necessidade universal, que se eu não tiver realmente acesso à literatura, isso pode mutilar a minha personalidade. Então, veja só, vamos só marcar aqui. Por quê? Pelo fato de dar forma, a literatura dá forma aos sentimentos e à visão de mundo. A literatura nos organiza, gente, olha o tanto que isso é forte, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Gente, eu acho que isso é genial, sim ou não? A literatura nos humaniza, ela nos organiza, ela nos liberta do caos e automaticamente ela nos humaniza. Por quê, professora? Gente, observe que quando eu não analiso
textos literários, imagine, por exemplo, e isso ele vai colocar aqui daqui a pouquinho. Eu não tenho esse trabalho com texto literário, a gente acaba vivendo de maneira, entre aspas, como se fosse um animal. Eu acordo, durmo e não paro para refletir sobre a minha própria existência. Agora, quando eu leio Macabeia, por exemplo, quando eu pego Clarice Lispector e leio Macabeia, eu já começo a refletir sobre o meu comportamento, sobre o comportamento do outro, sobre a formação que esse personagem teve para ter este ou aquele comportamento. Então, é exatamente essa abordagem da literatura. Ela nos humaniza porque ela nos faz exatamente buscar essa consciência com relação à nossa existência no mundo. Repito, o sentimento que eu tenho, a Aline tem, algumas ansiedades, algumas angústias, alegria, isso é o que todo e qualquer ser humano teve desde sempre. O que muda é exatamente como isso é representado. Por exemplo, na Bíblia está escrito, Deus nos disse que no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, a orientação que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, isso é uma representação de sentimento humano por meio da palavra. Então, Deus diz, olha só, você vai passar por problema, mas tenha força porque eu venci o mundo. Aí a gente pega Guimarães Rosa e fala, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e desaperta. O que ela quer da gente é coragem. Tá vendo que acaba que a orientação que nos é dada é praticamente a mesma? Por meio dessa palavra foi falada de uma forma, por meio daquela palavra foi falada de outra forma. Então, o que Antônio Cândido está nos dizendo aqui, que a literatura é exatamente essa tentativa de, por meio dessa palavra organizada, nos organizar e automaticamente nos humanizar. Então, vamos continuar a nossa leitura. Negar a fruição da literatura, deixa eu colocar um pouquinho maior. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Gente, vamos só marcar isso aqui? Olha só. Ele está dizendo que negar essa fruição, esse movimento da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles. Uma sociedade justa pressupõe o direito, o respeito dos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura, em todas as modalidades e em todos os níveis, é um direito inalienável. Então, hoje, a gente precisa estudar a literatura nas escolas. Por quê? Porque se eu não dou esse acesso à literatura, eu estou privando o ser humano de um direito inalienável, que é essa humanização, por meio da arte, por meio da literatura. Então, o que eu comentei aqui agora há pouco foi, normalmente, examinadores de diversas bancas, independente se o concurso é para professor, se é para o Enem, se é para o PAS, se é para diplomata. O examinador tem colocado, por exemplo, textos de teoria literária e tem interpretado os movimentos literários, características daquele movimento, tendo como ponto de apoio esses textos de teoria literária. Então, independente do concurso para o qual você está se preparando, você precisa ter consciência de que há mentes brilhantes que tentaram descobrir esse conceito de literatura, porque a literatura de fato é relevante em nossas vidas, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conceito, essa consciência de que existe uma teoria literária e não apenas a análise, não apenas a leitura de uma obra literária por mim de maneira independente. Então, existe toda essa teoria. E aí eu vou pegar aqui mais um pedacinho e a gente tem o seguinte, olha só, funções básicas aí da literatura. E, de novo, eu peguei como ponto de apoio Antônio Cândido. Opa, peraí, vamos só pegar aqui de maneira adequada. Riscar o trem não dá, né, meu povo? Então, eu peguei de novo aí o nosso pensamento, o pensamento do Antônio Cândido. Segundo Antônio Cândido, a literatura é um fenômeno universal
de todos os tempos e lugares. Vocês viram que aqui eu já contextualizei. Peraí, por que eu preciso voltar para o Iluminismo? Por que eu preciso voltar para Darwin? Por que eu preciso voltar para Comte? Por que eu preciso voltar para a Idade Média, para o Renascimento? Porque a literatura, ela está em todos os tempos e em todos os lugares, e essa universalidade da literatura é que realmente diferencia o texto literário de qualquer outro texto. É uma parte indispensável, acabamos de ler, da humanização do ser humano. A literatura pode ser vista como, olha só, isso aqui, pessoal, normalmente é objeto de concursos públicos, tá? De provas em geral. Então, a literatura, que é exatamente o que parece lá no nosso edital como funções da literatura. Então, a literatura pode ser vista como denúncia social. Então, quando a gente pega, por exemplo, a obra de Émile Zola, Germinal, denúncia, ele faz uma denúncia dos trabalhadores das minas de carvão no norte da França. Então, peraí, você lê essa obra, Germinal, e é uma denúncia como os trabalhadores no norte da França eram tratados naquela época. Olha a questão humana nesse contexto social, político, econômico. Investigação psicológica, Clarice Lispector, Machado de Assis. Eu falo que não tem como o ser humano ser o mesmo antes de ler A Paixão segundo GH e depois de ler A Paixão segundo GH. Não tem como a gente ser o mesmo ser humano. Olha, a humanização que é promovida por meio daquela todo aquele questionamento psicológico daquele personagem. Então, A Paixão segundo GH, estou colocando aqui exemplos, e aí eu posso pegar quantos exemplos da literatura brasileira, da literatura da Europa como um todo. Porque essa análise, essa denúncia social, essa investigação psicológica, isso vem permeando o período, todos os períodos literários, o tempo todo. Aí pode ser como entretenimento, pode ser simplesmente como no parnasianismo. Eu não quero me preocupar com denúncia social. Eu não quero analisar como está o meu coraçãozinho. Eu não quero me preocupar com nenhum problema social, político, econômico. Eu quero não. Eu só quero a arte pela arte. Eu quero trabalhar com a arte de maneira pura. E aí a gente tem, por exemplo, um movimento como o parnasianismo. Pode ser um direito, que é exatamente o que Antônio Cândido disse. Negar o contato com qualquer tipo de representação artístico-literária é privar o sujeito de exercer plenamente a sua humanidade. Então, veja só que o que eu fiz nesse momento da vida foi exatamente, até agora, levantar questionamentos com relação a por que a gente está parando agora para estudar literatura? Qual a importância da literatura na minha vida, na sua vida, na sociedade? Por que nas escolas a literatura não pode sair do currículo de jeito nenhum? Porque é nos privar de nos autoconhecermos por meio daquela representação artística. É retirar a nossa possibilidade de humanização. Na literatura, eu reconheço o que a gente acabou de identificar. Existe uma crítica social, existe uma análise psicológica. Às vezes a literatura é só a própria literatura, acabei de mencionar como a questão do parnasianismo. Então, dependendo do movimento histórico, do movimento literário, a gente vai ter a literatura funcionando de determinada forma. Nós vamos agora parar só um minutinho e entender como é que em provas de concurso e examinadores estão cobrando, por exemplo, essa pegada de conceitos de teoria literária, e eu já vou antecipar. Examinadores, antecipar, na verdade, repetindo. E eu vou falar de novo, não importa se você está se preparando para concurso, para Enem, para vestibular ou para qualquer prova que cobre literatura. Examinadores têm uma abordagem muito inteligente e cobram muito mais a pegada de interpretação de texto, repito, nesse texto de teoria literária, nesse texto literário propriamente dito, para que você muito mais aplique o conhecimento que você tem do que apenas fique decorando datas e nomes de autores. Então vamos aí parar só um minutinho.